Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para apresentar o Jornal Pantera. O assunto de hoje é sobre uma doutrina que tem grande influência no Vale da Mercê e no mundo afora. Agora deixaremos com nossos repórteres de campo. Olá, Reice e Bárbara. Estamos aqui para entrevistar o mestre Stefano para conhecermos mais do assunto da doutrina que é muito conhecida dentro e fora do Vale do Amanhecer. Antes de julgar, a gente tem que conhecer primeiro. Então vamos lá começar a entrevista. Por favor, mestre Stefano. Boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar. Primeira pergunta, qual a origem de Tia Neiva? A origem de Tia Neiva, ela é baiana. Ela nasceu na cidade de Ilhéus, na Bahia, mas muito jovem ainda, bem bebê ainda, bem criança, mudou-se com seus pais para a cidade de Propriá, no Sergipe, e lá ela foi registrada. Por isso que nos livros que contam a história da vida da Tia Neiva, diz que ela é sergipana. Mas, na verdade, ela nasceu mesmo na cidade de Ilhéus, na Bahia. Tanto que, junto aos seus amigos caminhoneiros, ela era apelidada de baiana. Então, essa é a origem dela. Ela era baiana. Vamos lá. Qual frase era falada com frequência por Tia Neiva? Eram várias. Existem várias e várias frases dela, muito marcantes, que nós observamos nos seus áudios, nas suas cartas, que ela constantemente nos falava, sempre no sentido do conhecimento, do alerta, mas acredito que uma das principais era sempre cuide do seu padrão vibratório. Cuidar do seu padrão vibratório, que é o quê? Você vigiar os seus pensamentos. O padrão vibratório ele se configura por isso, são os pensamentos, é aquilo que você pensa. Então, esse padrão, o que você vai pensar é a forma que o seu padrão vai se qualificar, seja ele negativo ou seja ele positivo. Então, de acordo com aquilo que o ser humano ele é propenso a analisar e pensar sobre a própria vida, isso vai configurar que ele tenha um padrão de vibração baixa ou alta. Então ela sempre insistia nisso, que tudo depende da nossa vibração, daquilo que a gente pensa, então, ou seja, desse padrão vibratório. Por isso que dentro dos meus estudos, ao longo dos anos como instrutor na doutrina do Vale, uma das fases que eu mais observei vindas dela é essa daí: cuide do seu padrão vibratório. Próxima pergunta. Qual era a característica mais marcante que Tia Neiva tinha como mulher? Existem várias, é até difícil dizer, porque para mim ela foi assim o conjunto completo do que você pode definir como um ser humano, como mulher e como ser humano, como mãe, como filha. Para mim ela conseguiu atingir todos os aspectos necessários nesse sentido. Mas eu destacaria duas características para mim que seriam mais importantes dela, assim, mais relevantes. Acho que, em primeiro lugar, a fé. A fé dela é algo assim extraordinário, absurdo. Desde muito antes de ser espírita, inclusive, quando ainda ela era católica apostólica romana, a Tia Neiva já tinha muita fé, principalmente em Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida não, Nossa Senhora, né? A mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida já é uma configuração, né? Tipo, da imagem dela, mas a fé dela em Nossa Senhora sempre foi algo assim gigantesco, algo muito grande, muito antes da doutrina do Vale do Amanhecer. Então, eu vejo que inclusive essa fé é que leva para mim o segundo aspecto que eu enquadraria nessa sua pergunta aí, como resposta, seria a determinação. Ela foi uma mulher, assim, amplamente determinada e sempre nos mostrou que mesmo quando ela, assim como todos nós, seres humanos, independente da idade, os momentos que a gente tem de desestímulo, sabe? Quando você não está bem, quando você está triste, quando você está desesperançoso com a sua vida, ela também sentia isso. Ela também nos demonstra isso nos áudios gravados, nas suas cartas, nos seus livros, que ela também tinha esses momentos de fraqueza emocional, psíquica, mas a fé dela, para mim, sempre mostrou isso, a determinação que esta mulher atingia por conta da fé dela é algo assim, muitas das vezes surreal, porque a obra toda dela
absolutamente tudo que se vê no Vale do Amanhecer foi trazido única e exclusivamente por tia Neiva. Então ela teve que lidar com todos os aspectos da vida pessoal, ou seja, de ser uma mãe, de ser uma filha, de ter que trabalhar e aí posteriormente, de certa forma, entre aspas, meio que ser obrigada a abandonar o trabalho, inclusive o trabalho material, como nós falamos, para que ela pudesse trazer a doutrina do Vale do Amanhecer. Então, a renúncia às coisas normais da vida de todo ser humano foram muito grandes para ela, entendeu? As renúncias que ela teve que cometer, que fazer em relação à sua própria vida. Então, tudo isso eu vejo que a determinação que ela tinha de seguir, de cumprir aquilo que os espíritos, ou seja, que o mundo espiritual, como a gente fala, os espíritos de luz, mostravam para ela executar e fazer, porque só ela, única e exclusivamente, tinha condições de trazer toda essa obra. E mais um detalhe que eu também colocaria, outra característica muito marcante de tia Neiva, a honestidade. A transparência dela, a honestidade de propósito e a pureza de motivos. Para mim, essas duas frases resumem bem também ela como criatura, como mulher, como pessoa, porque ela sempre foi muito transparente, amplamente transparente. Então, isso é uma outra característica dela que, para mim, é muito marcante. Vamos para a próxima pergunta. Qual papel o Vale do Amanhecer impacta socialmente? Essa é uma pergunta que eu achei muito interessante, inclusive, quando li, porque diante de um mundo onde tudo hoje nos compele, nos mostra que o problema e as soluções das coisas da vida, elas estão fora. Ou seja, nos slogans, no marketing, né, que é aquilo que você, quanto mais tem, melhor, né? Então, ou seja, a distinção das classes sociais, ela é muito grande em todo o planeta, em todas as sociedades, né, que existem. E eu vejo, então, que o trabalho social, assim, uma característica muito pungente, muito forte, né, dentro do Vale, como característica social amplamente assim, visível e nitidamente falando, é a questão da igualdade. Porque dentro do Vale, todos os médiuns, independente da sua condição social, da sua condição financeira, aonde quer que viva, seja aqui mesmo no Vale, que de fato é uma comunidade carente, né, como sabemos, seja nos bairros mais ricos de Brasília, que existem também membros do Vale que moram nesses lugares, mas aqui, quando a pessoa chega no Vale do Amanhecer, ela vai usar um uniforme, ela vai usar uma roupagem que ela vai ficar igual a todos. Então, ou seja, nós não fazemos distinções de classes sociais. E então, para mim, o Vale ele impacta muito nesse sentido, da igualdade social. E aí nos mostra que, de fato, volta aquilo que Jesus já ensinava, que todos nós somos iguais, que todos nós fomos de fato feitos por Deus, né? Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, então todos nós viemos de Deus, a nossa origem maior é Deus. Então o Vale ele nos dá essa visão social de igualdade. Eu vejo essa característica mais marcante, porque aqui, seja qual for a sua posição, seja no meio que você viver, seja você a figura mais importante naquele local seu de trabalho, seja qual for a sua condição financeira, mas quando entra dentro do Vale, coloca o uniforme, ninguém te conhece, ninguém sabe qual é a sua condição social, todos nós somos iguais. Então isso eu acho muito bacana que o Vale traz. Aí, assim, como foi que tia Neiva descobriu que tinha a ligação com a espiritualidade, uma qual foi uma coisa assim que ela demonstrou que tinha bastante ligação e tudo mais. Então, como foi que ela descobriu que tinha essa ligação? Como ela descobriu a ligação dela com esse lado espiritual, né? A história é um pouco longa dessa parte, inclusive, eu vou resumir para vocês, e até quem vai, né, estar assistindo, eu espero dar uma noção, né, pelo menos um pouquinho apurada, de mais ou menos como foi. Porque as primeiras manifestações daquilo que nós chamamos de manifestações mediúnicas ou espirituais, elas já começaram na vida da tia Neiva desde a sua infância. Tá? Existem algumas histórias que ela nos contou, que estão registradas, que demonstram isso. Histórias do tipo, muito similares, por exemplo, ao querido Chico Xavier, né? Ao grande médium Chico Xavier, que também na sua infância via, né, enxergava espíritos.
Então, na concepção da tia Neiva, ela estava vendo ali uma pessoa, só que ninguém via aquela pessoa, né? E aos poucos ela foi conseguindo entender o que era aquilo. Mas quando a sua mediunidade, ou seja, a capacidade dela de enxergar os espíritos, isso passou realmente a ser mais fluente, né, na vida dela, a partir ali dos 32, 33 anos de idade, foi que a mediunidade dela se aflorou mais. Então foi quando ela começou a enxergar efetivamente e de uma maneira assim constante, né, os espíritos. Daí então, ela no início se viu se achando louca. Ela achava que estava louca. Chegou a procurar um psiquiatra, inclusive na vila do Iapeí, fica ali próximo a Ceilândia, né, no Distrito Federal. E ela então achava que estava ficando louca ao ver os espíritos. Até que uma médium, que já uma senhora assim, na casa dos 40 e poucos anos, que a tia Neiva indo morar de aluguel numa das casas dela, essa senhora chamada Mãe Neném, era uma kardecista, enfermeira, e ela ela percebeu que a tia Neiva tinha esses fenômenos, então chamou inclusive um dos seus irmãos, no caso esta mulher, a Mãe Neném, para que pudessem ajudar, né, a tia Neiva, e ela foi recebendo esse auxílio. Então a primeira linha, digamos assim, de conhecimento para auxiliá-la a entender aquilo que ela via e enxergava foi a linha kardecista. Só que posteriormente levaram ela para desenvolver a sua mediunidade nos terreiros, que inclusive ela chamava carinhosamente de luminosos terreiros. E aí então, aí ela começa a entender o plano espiritual, ou seja, a vida espiritual, os espíritos, ela começa a aceitar, a conversar com os espíritos, e aí eles foram mostrando para ela que na verdade não era nenhum destes segmentos que ela ia seguir. Em demérito nenhum, mas porque não era para ser dentro desses segmentos, tanto no kardecismo quanto nos terreiros, seja de Umbanda, seja dos candomblés, e aí que era um novo segmento, de fato, que é o que se criou e hoje conhecemos como a doutrina do Vale do Amanhecer. Então aqui eu estou sintetizando, mas muito mesmo, só para vocês terem uma rápida noção de quando foi mais ou menos que ela começou a ter essas definições, tá bom? Então foi ali pontualmente, como ela fala, inclusive está gravado em áudios, dos 32 aos 33 anos. Mas lembrando que já na infância ela já via espíritos, não com tanta frequência, tá? Aos 32, 33 anos é que isso se aflorou muito, efetivamente, na vida dela. Ela recebeu uma bênção apostólica vinda do Papa do Vaticano? Recebeu. E esse foi um dos dias assim mais emocionantes da vida dela, porque eu também acabo me emocionando em falar disso, porque eu sei, eu não estava lá, é óbvio, né? Mas assim, os presentes da época, os seus filhos também, né, nos contaram como é que foi. Então assim, para ela foi um dia muito marcante, porque a tia Neiva, como falei anteriormente, ela veio de uma família de base católica apostólica romana. Então ela seguiu dentro da linha do espiritismo. Foi muito difícil para ela entender o que era a espiritualidade. No início ela chamava os espíritos de fantasmas, né? Essas coisas assim, porque era a visão que ela tinha, era o conhecimento que ela tinha, né? Então, sem preconceito nenhum, mas era a forma que ela enxergava. Até que depois de tanta luta, depois de ter praticamente já formado toda a doutrina do Vale do Amanhecer, houve uma figura que foi muito importante, chamado Padre César. Padre César, ele era referência em teologia no Brasil, inclusive, e ele residia aqui em Brasília. Então, Padre César, ele trabalhava diretamente para o Vaticano. Então, ele sempre recebia pessoas de vários lugares do mundo que tinham interesse em estudar as coisas, né, oriundas do catolicismo, no caso aqui no Brasil, ele recebia essas pessoas. Como o Padre César, ele trabalhava diretamente ligado ao Vaticano,
o Vale do Amanhecer, ele começou a chamar atenção pelo número de pessoas, reportagens, enfim. E aí, então, o alto clero da Igreja Católica, ou seja, o Vaticano, solicitou que Padre César viesse investigar que novo segmento religioso, ou seja, que nova doutrina era essa que estava crescendo aqui no Brasil. Padre César, então, recebe essa demanda da Igreja Católica e vem aqui fazer de fato uma investigação a pedido da Igreja Católica. E aí eis então que depois de ter visto tudo isso, ele ficou realmente assim abismado, e aí após alguns dias aqui solicitou que viesse conhecer Tia Neiva. Ela já sabia que ele estava por aqui, mas deixou ele quietinho, sem mexer não deixar inclusive ninguém mexer com ele, e ele fazer a sua pesquisa aí. E aí então houve um momento muito bonito, inclusive, que quando ele chega aqui na Casa Grande, na casa da Tia Neiva, para conhecê-la, ela toma a mão do Padre César, ela dá um beijo no dorso da mão dele e pede bênção. E ali isso inclusive foi contado pelo filho mais velho dela, Gilberto Zelay. E ali naquele momento ele tomou um susto e disse: não, mas a senhora é a sacerdotisa desse lugar, eu que deveria estar pedindo bênção à senhora. Ela falou assim: mas eu sempre fui católica apostólica romana, então eu devo receber a bênção do senhor, pedir a sua bênção. E aí eles começaram a conviver, virou-se realmente um laço de amizade entre ambos. Padre César fez a pesquisa que o Vaticano solicitou a ele, uma pesquisa inclusive muito bacana, muito extensa inclusive, levou ao Vaticano, inclusive aqui dentro da casa da Tia Neiva existem as fotos do momento, o momento que ele encontra com o Papa, na época o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, ele entrega ali a pesquisa que ele fez, e ali o Papa, então, junto com os cardeais da igreja, analisaram todo aquele documento e viram que não existia nada, apesar de o Vale do Amanhecer tratar de espíritos, somos cristãos, mas também espiritualistas, viu que não tinha nada que desabonasse a conduta daquela senhora, que era a Tia Neiva, a fundadora do Vale. Daí então o Papa João Paulo II, ele mandou que fosse feito um documento com uma bênção, redigindo uma bênção apostólica para a Tia Neiva, em reconhecimento a toda a sua obra, porque ele viu que a única coisa que ela fazia era apenas a bondade às pessoas. E aí no dia que Padre César volta então ao Brasil, chega aqui na casa de Tia Neiva, entrega para ela essa bênção, vocês podem depois inclusive lá dentro ver as fotos. No momento que ele entrega, ela chora copiosamente, porque para ela foi assim, receber o reconhecimento da Igreja Católica, que é a religião, como ela nos dizia, a religião mãe de todas as outras. Todas as outras nasceram e vieram do catolicismo. Então, para ela foi assim, um momento muito marcante, muito emocionante da vida dela. Aí, para finalizar, quais foram os principais desafios que Tia Neiva superou na vida dela, na vida pessoal dela? Foram muitos, mas eu quero pontuar aqui em primeiro lugar, até por estar na frente de duas moças aqui, nós estamos, eu vou colocar como primeiro desafio, um dos primeiros, o machismo, tá? Nós estamos em 2023. Vocês duas sabem dizer, obviamente, muito melhor do que eu, que até hoje vocês, mulheres, ainda sofrem isso. Essa boçalidade, porque é uma boçalidade, chamada machismo. Imaginemos o que sofria uma mulher de machismo, em relação ao machismo na década de 50. Uma mulher onde ela, naquela época, deveria ser completamente submissa ao marido. O seu marido, então, faleceu, ela ali com 22 anos de idade, e com 4 filhos para criar, 4 filhos pequenos. Daí então ela teve que buscar o seu sustento, o provento para sua família, para ela e para os seus 4 filhos, porque ela não queria voltar para a casa do pai, pois sabia que lá iria continuar vivendo o autoritarismo do pai. E ela não queria mais isso. Então ela foi buscar, em primeiro lugar, ser fotógrafa, depois a segunda profissão, e aí tem várias histórias dentro da questão da época quando ela foi fotógrafa, mas é muito longo, a gente não vai ter tempo de falar, obviamente, mas aí depois ela aprendeu a dirigir caminhão, tirou, na época era a carteira de motorista, chamava carta, tirou a carta de motorista, se tornou a primeira mulher no Brasil a ser caminhoneira, a dirigir caminhão, a ter carteira de motorista, tá? Então ela quebrou paradigmas, porque, e aí, imaginem, além dessas dificuldades que eu estou falando aqui, sozinha, ter que criar os 4 filhos,
ela ainda assim sofrendo o preconceito do machismo. Porque naquela época, vocês mulheres não poderiam nem usar calça, era só saia. E tia Neiva fazia os fretes nos caminhões e chegava nas cidades vestida de calça jeans, de botina. Então ela era meio que uma atração. As pessoas paravam para ver uma mulher descendo da boleia de um caminhão que estava dirigindo aquele caminhão. Isso era uma atração na época. Então, assim, acho que uma das primeiras barreiras que ela enfrentou foi o preconceito, certo? Pela forma que a humanidade, que a sociedade vivia naquela época. Preconceito dentro da própria família, por conta do pai. Porque os homens eram criados dessa maneira. E eu não estou julgando o senhor Antônio, o pai dela. É porque era a forma que ele também foi criado, que, né, o homem tinha que ser assim. Então, imaginemos o quão difícil, o quão sofrido era para vocês mulheres, naquela época, viverem por conta de todo esse preconceito, de terem que ser submissas, né? E mais ainda ela fazendo algo que nenhuma mulher, pelo menos no Brasil, nunca antes tinha feito. Então, para mim, esse foi assim a primeira grande barreira, o primeiro grande preconceito que ela teve que quebrar foi essa linha aí do machismo, de mostrar para todo mundo que ela também dava conta, apesar de ser mulher, naquela época era vista como alguém que não tinha condições, ela foi lá, mostrou e provou. Então, a dedicação dessa mulher foi, posso garantir a vocês, algo absurdo. Bom, o que você acha que tia Neiva diria para o nosso grupo de estudantes? Olha, ela... Com certeza ela ficaria muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Quem dera eu, quem dera nós aqui, tivéssemos a oportunidade de estar hoje aqui com ela nos recebendo aqui na casa dela. Eu acho que ela ficaria muito emocionada, de verdade, porque por ver assim que um grupo de jovens está interessado em saber sobre a vida dela, em falar sobre a vida dela, eu tenho certeza que isso a emocionaria muito. Então ela iria recebê-los assim de braços abertos. Ela ia com certeza se livrar das outras obrigações que tinha para ficar disponível para vocês. Eu não tenho dúvida disso. Até pelo carinho que ela tinha também com os mais jovens, porque a doutrina do Vale, ela começou com jovens. Tia Neiva tinha ali, como falei, 30 e poucos anos. A mãe Neném, que ajudou tia Neiva ali no início, tinha seus 40 e poucos anos, o que é jovem também, né? Que é mais ou menos a minha idade, então eu sou jovem também. Então, ela sempre valorizou muito isso. Então, se a doutrina começou com jovens, todos eram muito jovens na época, ainda adolescentes, recém-chegados na fase adulta, então ela ia valorizar demais assim, o trabalho de vocês, ia receber vocês assim, com uma alegria imensa. E uma coisa que eu acho que aí, respondendo efetivamente a pergunta, tenho certeza que algo que ela deixaria assim, muito claro para vocês era colocar dentro do coração de vocês e da mente de vocês a determinação, a fé. Ela diria para vocês: nunca desistam, sempre continuem, sabe, em frente, não desistam, passem as barreiras que vierem, diante das dificuldades que vierem, mas nunca desista de você mesma, nunca desista da grandeza que você é, nunca deixe que coisas externas, coisas de fora te abalem. Então, com certeza ela diria isso para todos vocês, para vocês nunca desistirem do propósito que vocês estão tendo na vida de vocês. Isso eu tenho certeza. Agradecemos pela sua atenção, por ter disponibilizado o seu tempo para poder estar fazendo essa entrevista com a gente, né? Como podemos ver, tia Neiva foi uma mulher que enfrentou em diversos problemas e mesmo assim continuou naquele propósito que ela acreditava que era para a vida dela, nunca pensou em desistir, por mais que tivesse dificuldade, sempre foi atrás daquilo que ela queria. E hoje em dia vemos que muitas pessoas, elas simplesmente só julgam a religião sem ter o mínimo de conhecimento sobre essa mesma. E nesse momento a gente está aqui falando sobre essa religião, na qual é conhecida tanto dentro do Vale do Amanhecer quanto fora, porque muitas pessoas vêm de fora, de vários estados do Brasil, para poder estar aqui fazendo parte do trabalho, né? E sempre buscando
né, aprender da melhor forma os ensinamentos de Tia Neiva, fazendo o melhor possível em questão de ajuda à sociedade, uma boa influência. Então, antes de julgarmos, precisamos primeiro conhecer, e o conhecimento é sempre a melhor porta que a gente pode ter sobre qualquer assunto. Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção.